E aí, turma, todos bem? Se você parar para pensar, sempre tem alguma coisa que a gente deixa de fazer, mesmo sabendo que ela tem seus benefícios, que ela é boa ou que ela faz bem. Na hora já bate aquele peso na consciência. Putz, cara, lá vem o Rafa falar de academia comigo. Relaxa, eu já fui sócio investidor de muitas academias por muito tempo. Eu prometo que a ideia aqui não é a gente falar da rotina fitness de cada um que está assistindo, tá? Nas trilhas anteriores, nós já falamos do rua e da matinal. Na trilha de hoje, nós trataremos do nosso fechamento diário. Eu vejo muitas franquias que executam a rotina, mas que possuem dificuldades na consistência ao longo do tempo. E isso acontece por diversos motivos. O agente estava em deslocamento, o agente prolongou a visita e não conseguiu comparecer, o agente esqueceu. Ou então, o agente simplesmente não curte a rotina e deu aquele belo migué para não comparecer no fechamento diário. Mas isso não será mais problema. Eu vou compartilhar com vocês nos vídeos dessa trilha todas as boas práticas e tudo que a gente precisa saber para que nós consigamos executar bem a rotina e manter o nosso time engajado. Ao todo, pessoal, serão 3 vídeos. O primeiro é esse aqui mesmo. Rafa, me convence que vale a pena fazer todos os dias o fechamento diário. No segundo vídeo, eu vou ensinar para vocês como nós preparamos e executamos a rotina do fechamento diário sem ser uma coisa chata, sem parecer burocrata, tanto para você quanto para o agente. E no terceiro vídeo, eu vou fazer um vídeo recheado de dicas e boas práticas para que a gente consiga evoluir ainda mais nessa rotina. Eu sou o Rafael Yuri, do time de treinamentos aqui de franquias, e vai ser um prazer imenso estar com vocês ao longo desses 3 vídeos. Tamo junto, bora pra cima! Aú! Bora começar soltando esse freio de mão, vambora! Já pega o caderno porque vai ter muita dica, eu espero que você consiga anotar tudo. O fechamento diário não é para ser um momento burocrata, não é prestação de contas e tampouco um momento para você gerar exposição dos seus agentes. Se a gente conseguir executar o fechamento diário com consistência, no longo prazo, o impacto dessa rotina vai estar diretamente relacionado com os principais indicadores da nossa franquia. E eu vou listar e explicar 4 motivos para nós fazermos o fechamento diário todos os dias. O primeiro de todos, boas práticas e pontos de dificuldade do agente. Os números que você tem no seu acompanhamento de metas no Salesforce são uma parte muito superficial do que foi o dia do agente. O que é mais rico e que vai de fato ajudar o seu agente a evoluir não está lá. Tá, Rafa, mas o que tem de tão valioso no fechamento diário, então? As boas práticas que os seus agentes têm na rua são um pote de ouro que o franqueado tem para ajudar a evoluir o seu time. Se o seu agente manda bem, mas nós não conseguimos replicar o que ele está fazendo ali, nós estamos perdendo a oportunidade de evoluir o nosso time como um todo. E aí está o primeiro ponto do fechamento diário. O fechamento diário, ele vai trazer à tona e com frequência as melhores práticas que os seus agentes estão tendo na rua. Por outro lado, se o nosso agente teve um dia ruim ou está tendo dificuldades, o Salesforce nunca vai dizer onde exatamente no pitch do seu agente, em que momento da conversa com o cliente, o seu agente está empacando, está tendo dificuldade e não está conseguindo progredir em direção à venda. Se o seu agente teve dificuldade no dia de hoje, no melhor cenário possível é que hoje mesmo ou amanhã a gente já esteja preparado para conseguir ajudar ele a evoluir. Então, se o agente tem o costume de fazer o fechamento diário, a partir do momento que ele não conseguiu progresso na conversa com o cliente, ele deveria anotar na tarefa que ele lança após a visita qual foi a dificuldade e levar isso para o fechamento diário pensando em, cara, como que o franqueado vai me ajudar com relação a isso? Rafa, mas nem sempre os nossos agentes conseguem ser tão claros. Eles têm dificuldade e eles acabam trazendo de forma muito superficial. Qual que é o problema que eles estão vendo? Qual que é a dificuldade que eles estão tendo? Nesse caso, turma, nós temos 2 opções. A primeira, obviamente, é o fechamento diário. Não é para ser um treinamento, mas ele sinaliza para você onde que você precisa capacitar e evoluir os seus agentes para facilitar a vida deles na rota. A segunda saída é: faça o rua com o seu agente. O rua não dispensa a necessidade de fazer o fechamento diário e vice-versa. São rotinas complementares que vão potencializar ainda mais o desenvolvimento do seu agente. Fazendo o fechamento diário, você vai notar que já é um pouco difícil, não é tão simples assim a gente conseguir interpretar qual que é o real problema, a real dificuldade que o nosso agente está tendo na rua. E se a gente não fizer o fechamento diário, adivinha, a gente vai começar a tirar conclusão do porquê que o nosso agente não foi bem no dia de hoje, baseado simplesmente nos números. Aí vai ficar superficial e vai ser ruim pra caramba. Então o primeiro ponto, galera, é pra gente conseguir mapear quem tá mandando bem e por quê. Pega esse porquê,
e espalha ele para o seu time, propaga, leva essas boas práticas para o seu time. E obviamente, eu também vou separar um tempo para conversar com o meu agente que não foi tão bem ao longo do dia. Vou coletar os pontos de dificuldade e vou refletir sozinho e talvez com ele quais são os treinamentos e o que eu posso fazer para ajudar ele a continuar evoluindo. O segundo motivo é um ponto final. Credo, Rafa, como assim? Que é isso? Que horror! Como assim um ponto final? Sabe qual que é a pior matinal do universo inteiro? Aquela que ninguém dá conta de ficar de tão chata que ela fica? Eu tenho certeza, sim, certeza mesmo que todo mundo aqui já passou por uma matinal assim, que é aquela matinal onde nós temos o nosso muro de lamentações. Ah, cara, triste demais. Não, imagina. Você acorda cedo ou volta para casa mais tarde porque você montou uma matinal com reconhecimento de resultados, pauta móvel, vou validar o planejamento com a turma. Aí você começou a executar a matinal, um agente seu ergue a mão e manda. Rafa, eu vou falar a real para você, cara. A gente não tá batendo meta porque é o seguinte, os clientes são muito taxeiros, o Marco Polo não tá funcionando, onde eu vou tem um agente da concorrência. Não, e para ajudar, pessoal, o que vai acontecer? Os agentes que não estavam nem pensando nisso nesse momento, porque eventualmente estavam concentrados na matinal e tudo mais, vão começar a refletir sobre. E aí cada um vai querer começar a contar a sua história. Não, Rafa, é verdade. Ontem eu visitei um cliente que ele pegou uma taxa da e outra da Aí eu fui almoçar, tinha o agente da almoçando lá no meu restaurante que eu tinha acabado de credenciar. Caos. Caos. Bota um efeito de fogo aí, Rafa. Que no caso sou eu mesmo que edito, né? Sabe o que vai ajudar você a mitigar essa situação? É o fechamento diário, galera. Com as perguntas certas no final do dia, a gente deveria conseguir criar um clima onde o agente está se sentindo à vontade para desabafar, para falar, cara, foi ruim mesmo, perdi a negociação porque a Cielo veio com aquela taxa, porque aquela concorrente veio com a taxa rasgada. Esse é o momento dele abrir o coração. Se ele não fizer isso no final do dia, sabe quando que ele vai fazer? Na matinal do dia seguinte. E isso vai ajudar a gente a evitar o muro de lamentações. Aí você vai falar, Rafa, mas espera aí, como que eu vou fazer isso? Eu devo ter o quê? 10 minutos, 15 minutos para conseguir fazer isso tudo? E mais algumas coisas que você vai falar ainda para frente? Exatamente. No próximo vídeo eu vou compartilhar com vocês tudo o que vocês precisam saber para se preparar e para executar. Mas espera aí que temos mais coisas para conversar nesse vídeo ainda. Ainda estou convencendo vocês que faz sentido fazer o fechamento diário. Terceiro ponto, você fará matinais muito melhores. Ah, Rafa, eu vou coletar boas práticas, ponto de dificuldade, não vai ter muro de lamentações e minha matinal vai ficar ainda melhor se eu fizer o fechamento diário? Sim! A verdade é que só de evitar o muro de lamentações a gente já vai dar um salto enorme no nível da nossa matinal, né? E vocês devem se lembrar que na trilha da matinal que vocês já assistiram, eu compartilhei que um dos grandes objetivos da pauta móvel é a gente promover a capacitação dos nossos agentes. Pois bem, uma das principais maneiras da gente conseguir definir qual que vai ser o foco e o direcionamento dos treinamentos que eu vou dar na matinal é coletando matéria-prima dentro da rotina do Rua e dentro da rotina do fechamento diário. E imagina assim, o quão lindo seria. Você recebe uma lista e nessa lista tem, de forma clara e escrita, quais são as principais dificuldades dos seus agentes e o que você deveria treiná-los para evoluí-los. Cara, seria um sonho, mas essa lista ela não existe. A boa notícia é, nós conseguimos construir essa lista se a gente for consistente no Rua e no fechamento diário. Agora pausa, respira. Também temos o outro lado, a gente está falando de evoluir os agentes, mas vocês vão perceber que nos fechamentos diários você vai se deparar com muitas boas práticas. Agente que está mandando bem em conexão, um agente que apareceu com uma super boa prática de como que a gente prospecta em clientes acima de 15, 20k, nos clientes que são alvo da nossa franquia. A gente vai anotar essas práticas e a gente vai sumarizar ela para compartilhar essas boas práticas dentro da nossa rotina da matinal. E obviamente você não vai cair no vacilo e perder a oportunidade de, ao invés de você ser a pessoa que leva a boa prática, você vai ter na matinal quem está executando essa boa prática. Então o que você vai fazer? Dá uma mini missão. Dá uma pequena missão para o seu agente, fala assim, ô João, deixa eu te dizer, cara, eu achei sensacional isso que você está fazendo para prospectar nesses clientes que a gente está mirando aqui na franquia. Ei, amanhã na matinal, se eu deixar uns 5, 10 minutinhos, você compartilha com a turma tudo que você está fazendo, tudo que você falou para mim aqui no fechamento diário? Estamos subindo o nível.
E o resultado disso, sabe o que é? Você está fomentando o team play dentro do seu time e está exercitando a sua liderança. Palmas. O quarto e último motivo para você trazer o fechamento diário de forma consistente na sua rotina é compromisso e fatos concretos. Eu tenho certeza que você já trabalhou com algum agente que estava rampando bem a produtividade, estava evoluindo produtividade, estava indo bem em TPV médio, migração e tudo mais. E aí, de repente, ele começou a despencar o resultado. Começou a ir mal de migração, começou a ir mal de TPV, baixou o número de propostas. E aí, o que você fez? Cara, meu pai amado, tomara que ele melhore. Eu tenho esperança, eu tenho certeza que ele vai melhorar um dia. E segue torcendo. Eu vou traduzir para vocês o que aconteceu nessa situação. É como se vocês tivessem recebido uma missão, um problema para resolver dentro da franquia de vocês, aí você pegou um papel e falou, vou montar um plano de ação. Aí você pegou lá um papel em branco e colocou assim, o título do plano é Esperança. Esperança. E as principais ações do meu plano de ação são: tomara que esse problema seja resolvido e tomara que o agente melhore. Amém. Não vai resolver, né? Vai ter casos onde, de fato, o agente ele foi mal num dia e que, assim, você vai conversar com ele e vai entender, não, realmente foi uma situação extremamente esporádica e ele vai retomar a produtividade dele de forma orgânica. Mas só tem uma única maneira de você ter certeza nesse dia o que aconteceu com o seu agente. É fazendo o fechamento diário e coletando fatos concretos. Por que na matinal nós coletamos dos agentes qual que é o compromisso do dia deles? Eu espero que você tenha pensado em respostas do tipo: para bater a meta, para garantir que meu agente está credenciando os clientes do tier correto, para garantir que os clientes da base não vão ficar sem suporte e por aí vai. Se você levar uma semana para entender o que está acontecendo com o seu agente, lá se foi um quarto do mês. Em alguma semana, das semanas seguintes, ele vai ter que tentar produzir o dobro, ele vai ter que tentar diluir esse resultado ruim ao longo das outras semanas do mês, se tiver semana sobrando no mês, né? Então, pessoal, um dos efeitos mais legais do fechamento diário é que o agente não tem problema ele ter um dia ruim, isso vai acontecer. É vendas. Cara, nem sempre tudo que a gente planeja a gente vai conseguir executar, mas é muito importante que o agente ele execute o dia dele sabendo que no final do dia ele tem a possibilidade de trazer para você, franqueado, quais foram as dificuldades que ele teve, abrir o coração. Cara, não estou achando que meu planejamento está bom. Eu estou entrando nas lojas que eu acredito que passam 15, 30k e quando eu vou ver, elas passam 5. Então, esse é o momento dele conseguir expor para você quais são as principais dificuldades que ele está tendo no dia. Não é prestação de contas, não é para ser burocrata, não é para ser chato. É para ajudar os nossos agentes. Então, turma, para a gente poder finalizar, se nós conseguirmos direcionar os esforços do fechamento diário para evoluir os nossos agentes e não ser algo chato, maçante e tudo mais, você pode ter certeza que você vai começar a ver o reflexo disso nos principais indicadores da franquia a longo prazo. Resumão para a gente finalizar. Primeiro ponto, a gente vai coletar as boas práticas e as dificuldades dos nossos agentes. Segundo, a gente vai evitar aquele muro de lamentações na matinal. Terceiro, as suas matinais vão ser muito melhores. E por último, a gente sempre vai trabalhar em cima de quais foram os compromissos e quais são os fatos concretos que comprovam que o nosso agente está tendo dificuldade em algum ponto. E cara, eu tô torcendo demais para que você esteja pensando o seguinte: Rafa, você falou um monte de coisa da hora, só que você não falou como que eu faço, que horas que eu faço, como é que eu vou convencer os meus agentes de estar presentes conosco no fechamento diário. Fica tranquilo, tem mais 2 vídeos e eu espero que ao final desses 2 vídeos, tudo isso, todas essas dúvidas, todas essas curiosidades estejam sanadas. Eu aguardo vocês lá, hein? Tamo junto! Au!